Claro que você já assistiu todos os episódios dessa série cheia de coisas esquisitas. E não tenta me enganar não, que eu sei que você já assistiu todas as temporadas mais de uma vez. Também como não assistir, né? Principalmente nesse aguardo todo por uma quarta temporada. Mas enquanto novos episódios não saem, que tal olharmos algumas teorias de fãs sobre algumas coisas que podem ter ficado sem explicação, ou para nos aprofundarmos mais em assuntos importantes abordados durante toda a trama? Chega mais! Essa é uma das partes mais importantes da série em todas as temporadas. Essa dimensão sombria e bem gosmenta marca presença durante toda a série e tem um papel importantíssimo ao longo da trama. Mas o que será que é esse lugar? Parece só uma dimensão paralela esquisita, mas tem gente achando que pode ser, na realidade, um universo criado pela própria 11, ou até mesmo um possível futuro cataclísmico. O mundo invertido, como é chamado pelas crianças, é um lugar horripilante e bem treta de chegar, além de ser o lar de criaturas bem desagradáveis, como Demogorgons, Democães e Devoradores de Mentes. E pra piorar, nem dá pra ficar de boa por lá, já que a sua atmosfera é aparentemente nociva para humanos, ou seja, não é exatamente o lugar mais agradável que existe. Mas e se eu disser que tem gente por aí falando que o mundo invertido é, na verdade, nosso mundo no futuro? É isso mesmo! Pelo que diz a teoria, os portais utilizados para viajar para o mundo invertido podem ser, na verdade, fissuras espaço-temporais. Supostamente, o mundo invertido nada mais é do que um possível futuro distópico, de repente causado por algum tipo de desastre nuclear. Olha bem, esse mundo é todo escuro e frio, o que pode indicar alguma relação com o inverno nuclear causado por explosões atômicas. O tempo todo tem umas partículas escuras no ar, como se fosse uma constante camada ou chuva de cinzas. E, além de tudo, o pessoal do laboratório de Hawkins investigou o local de desaparecimento de Will com um contador Geiger, um aparelho que, olha só, serve para medir radiação. Outra coisa que aponta para isso é que tem muita gente achando que a nova temporada pode, de alguma forma, se passar em Chernobyl, ou pelo menos por perto, principalmente agora que os russos entraram na jogada. Detalhe, o desastre aconteceu em 1986, só um ano depois dos acontecimentos da terceira temporada. Talvez o mundo invertido tenha surgido por causa de uma guerra ou de algum acidente nuclear que ainda vai acontecer em Hawkins. Ou de repente pode ser por causa de um ataque com armas nucleares contra a cidade, justamente para acabar com as coisas estranhas que acontecem por lá. Ei, pensando agora, será que os Demogorgons são mutantes radioativos? Tá, essa aqui já é uma linha bem diferente da teoria anterior. Ao invés de ser um possível futuro pós-apocalíptico ou coisa do tipo, tem um pessoal por aí dizendo que na verdade o mundo invertido nada mais é do que uma invenção. Não tô dizendo que o mundo invertido é fruto de uma imaginação fértil ou que no final vão usar aquele velho recurso de era tudo um sonho. Na verdade, a teoria é de que esse mundo foi inventado, fabricado ou criado pela própria 11. Eu vou tentar explicar. Como sabemos, Terry Ives, a mãe de 11, foi uma cobaia no projeto secreto da CIA conhecido como MK-Ultra. O projeto envolvia controle mental através de uso de diversas drogas, eletrochoques, hipnose, privação sensorial, isolamento e mais um monte de técnicas que deixaram suas cobaias com diversas cicatrizes físicas e psicológicas. Mas aí entra uma coisa. A 11 sempre teve a capacidade de desenvolver poderes psíquicos. Esse, digamos, talento natural só foi estudado e melhorado através de muitos experimentos e pesquisas. Devemos lembrar também que, por causa disso, ela não teve uma infância normal, sempre sendo monitorada e utilizada de cobaia sem nunca ter um contato familiar de verdade. Além de tudo, ela sofreu um bocado na vida, sendo maltratada por guardas e até passando um tempo na solitária. Se isso é o suficiente para traumatizar qualquer um, imagina uma criança. E é nisso que se baseia a teoria. E se todo o trauma que a 11 viveu se misturou com o trauma que sua mãe sofreu quando estava grávida, fazendo com que os poderes psíquicos dela criassem um mundo paralelo, onde as coisas são todas corrompidas pela maldade e crueldade que ela viveu? Uma coisa que pode reforçar essa teoria é que sempre que a 11 espionava para o Dr. Brenner, ela acessava um espaço completamente vazio, e não o mundo invertido. Ela só passou a conhecer essa outra realidade depois do seu primeiro contato com o Demogorgon, o que me leva para outra teoria interessante. Bom, o que não falta nessa série são monstros inexplicáveis, bizarros e nojentos. É Demogorgon, é Democão, é Monstro das Sombras, Devorador de Mentes...
Quase um livro de monstros de D&D, né? Ok, eu sei que eu disse que eles são inexplicáveis e tal, mas é que sempre tem um fã ou outro prontinho para contar alguma teoria sobre essas criaturas. Entrando na onda da teoria de antes, sobre a Onze ter criado o mundo invertido, também tem a suposição de que o Demogorgon é, na verdade, uma versão dela na outra dimensão, como se ele fosse uma manifestação dos medos e traumas da menina. Veja bem, se o mundo invertido fosse um plano paralelo que sempre existiu, como essas criaturas estão aparecendo só agora? Certeza que os russos já estavam fazendo seus experimentos de alguma maneira e inclusive devem ter criado brechas para essas criaturas atravessarem os mundos, não? Pois é, mas de acordo com essa teoria, o Demogorgon e o mundo invertido só começaram a surgir na nossa realidade depois que a Onze toca o Demogorgon naquele vazio. A gente sabe que isso resultou na abertura do portal, mas também pode ser uma representação da Onze tocando o seu subconsciente e ativando uma parte escondida de seus poderes, sem contar que isso explica a ligação mental que ela tem com todas essas criaturas. Tipo aquela vez na primeira temporada em que ela reconhece o Will em uma foto sem nunca ter visto o menino antes. Como ela saberia quem é o garoto que o Demogorgon raptou? E no episódio 5 da primeira temporada, o Lucas fala algo interessante também. Mas acorda, cara! Vê se acorda! Ela sabe onde o Will tá, e agora vai deixar ele morrer no mundo invertido. Cala a boca! Pelo que a gente sabe, a culpa é dela. Cala a boca! Estamos procurando algum monstro idiota. Mas você já parou pra pensar que talvez ela seja o monstro? E logo depois temos a própria Onze admitindo isso. Mike, me desculpa. Desculpa? Mas desculpa por quê? O portal... Eu abri ele. Eu sou um monstro. Não, você não é um monstro. Você me salvou. E olha quando eles se enfrentam na escola. Esse bracinho levantando aí é só coincidência? Acho que não. Sem contar que nessa parte aí os dois desintegram, né? Além de tudo isso, a criatura conhecida como Demogorgon em Dungeons & Dragons é um príncipe demônio do abismo que tem 2 cabeças e também 2 personalidades eternamente em conflito. Faz sentido, hein? Será que com o fim da terceira temporada a Onze finalmente conseguiu destruir o mal que nasceu dela? Ou será que ela ainda vai se tornar uma nova vilã? Ai, tadinho do Will, né? Na primeira temporada, esse menino foi raptado e desde então só tem sofrido com sequelas, traumas e outros problemas. Se bem que, com tudo que essas crianças passaram, acho que não vai ter terapia no mundo que resolva essas questões. De qualquer maneira, se você pensa que o Will é só o pobre coitado do grupo que só quer jogar D&D enquanto seus amigos fazem outras coisas, bem, tem uma teoria que dá mais foco para o jovem mago. Will provavelmente foi a pessoa que mais passou o tempo no mundo invertido. Lá ele foi perseguido, passou frio, fome, sede, e não podemos esquecer que ele quase foi... sei lá o que ia acontecer aqui. Depois disso, o menino parece ter um elo peculiar com o mundo invertido e seus habitantes, algo que quase ninguém tem, a não ser, é claro, a Onze. Essa ligação ficou mais forte principalmente depois dele vomitar o D'Artagnan e quase ser tomado pelo Devorador de Mentes. Existe agora a teoria de que, depois de tudo isso, o pequeno Will pode se tornar realmente o mago do grupo. Sentir a presença do mal ele já sente, como foi mostrado na terceira temporada. Outra coisa, já notaram que o Devorador de Mentes sempre teve um interesse no Will? Na noite em que ele desapareceu, as luzes da casa de Mike só piscaram quando o Will realmente foi embora. Em um momento, o Dustin fica tão sozinho quanto o Will na estrada. Então, por que não ir atrás dele? Se o monstro estava com fome, por que simplesmente não pegou o cachorro dos Byers ou algum outro animal próximo? Will sempre foi o mago do grupo nos joguinhos de RPG. Será que essa é a hora de ele se tornar um mago de verdade como a Onze? Imagina se a última luta da série acaba sendo entre a Onze do mal e um Will super poderoso? Nossa, essa eu queria ver. Quando acabou a série, todo mundo ficou se perguntando quem era o tal do americano que os russos falaram quando foram pegar um prisioneiro. Tem 2 teorias que se desenrolam a partir desse assunto, pegando todo o contexto da Guerra Fria e também a grande revelação daquele teaser de tempos atrás, lembram?
Sim, todos vocês estão falando que o americano é o Hopper e tudo mais. O que pode muito bem ser verdade, claro. Mas como não vimos uma ligação direta daquela cena com ele trabalhando com os soviéticos, existe essa outra hipótese. Se for verdade, temos 2 americanos importantes na Rússia. Lembram-se do Dr. Brenner? O pai da 11? Pois é, ele teve uma suposta morte na primeira temporada. E depois disso, só apareceu na cabeça da 11 na segunda temporada. Nem sinal dele na terceira. E vamos ser sinceros, vai. Será mesmo que um personagem importante assim seria morto de forma tão rápida e com tão pouco tempo de tela? Além do mais, o Dr. Brenner já foi um cientista sancionado pela CIA para conduzir os experimentos do projeto MKUltra e do projeto que a 11 fazia parte, o que o torna uma das poucas pessoas na Terra capaz de ajudar os russos com os seus experimentos com o mundo invertido. Em uma época de espionagem entre as nações, não seria estranho se ele tivesse sido raptado pelos soviéticos e forçado a trabalhar para eles, né não? Pronto. Vamos falar desse personagem tão querido por todo mundo porque realmente não tem como deixar ele de lado. Principalmente porque também não tem como ficar sem se perguntar: como diabos esse cara tá vivo? Eu sei que ele é persistente e ligeiro, mas cara, essa foi demais. Bom, é aquela coisa. Depois daquele teaser, não tem como negar. Hopper está vivinho da Silva, mas no meio dos soviéticos e como um prisioneiro. Até aí tudo bem, mas como isso é possível? Como ele escapou daquela explosão gigantesca bem na cara dele com capacidade de desintegrar pessoas? Bem, vamos ver algumas coisas que podem nos ajudar a, quem sabe, chegar em alguma conclusão. Olhem bem essa cena. Perceberam? Não? Eu te ajudo. Dando uma clareada na imagem, o que vemos? Uma escada a poucos metros de onde Hopper está. E você pode até dizer que não daria tempo de ele ter corrido até essa escada, mas olha só. Olha quem não está mais em cena. Pode ser só um erro de continuidade? Pode. Mas é uma teoria boa, vai. O que importa no final de tudo é que nosso xerife favorito ainda tá vivo. E aí, teorias interessantes ou muito viajadas para o seu gosto? Eu não sei, só sei que essa 4ª temporada vem com tudo. Então por que não aproveitar e dar aquela maratonada de Stranger Things de novo, mas dessa vez com essas informações em mente? Agora dá uma licença que é minha vez de jogar o D20.